Esse é um dos textos mais conhecidos das Escrituras. É um texto que é tão profundo, tão real, tão presente, que falou tanto no passado e que continua falando hoje. O texto vai dizer assim para nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Numa outra versão está escrito: e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Na consagração do templo do Salomão, muito conhecido, templo que ficou para a história bíblica e que ficou para a história da nação de Israel. Então, quando a glória de Deus encheu aquela casa que foi construída por Salomão, ele deixou um princípio muito claro para a nação de Israel. E o princípio é o seguinte: a restauração espiritual ela depende de um coração quebrantado. Diga, é preciso um coração quebrantado. Gente, não depende do governo, da economia, das circunstâncias externas e de nada, absolutamente nada. A resposta é um coração quebrantado. Se a gente quer viver verdadeiramente o caminho da restauração, o coração quebrantado é o que vai mover o coração de Deus sobre a nossa vida. A cura de uma terra, ela começa com a vida de um povo quebrantado. E a cura dentro de uma casa, na vida de uma pessoa, quer seja cura física, espiritual, emocional, em todos os aspectos, ela depende dessa comunhão com Deus. Então, quando esse texto aqui foi escrito, e é lógico que ele se dá dentro de um contexto muito interessante, quando nós vemos o cenário, é um cenário de dedicação do templo, era um momento de alegria nacional. Deus havia colocado no coração de Davi, agora quero compartilhar com você um pouco do cenário histórico desse texto aqui, mas Deus havia colocado no coração de Davi, o rei Davi, de construir um templo. E ele buscou a Deus, e Deus então falou: filho, você vai juntar as coisas, mas você não vai construir essas coisas, você não vai fazer isso. E aí, ele passa essa responsabilidade para Salomão. É lógico que ele começa a juntar as coisas, vem madeira de longe, vem pedra de longe, vem ouro de fora. Aquela expressão ouro de Ofir, ela é encontrada nesse contexto da construção. É um ouro muito puro, e aí é trazido ouro de fora. O povo também se envolve em doar, em se envolver nesse ato da construção. Mas aí Deus falou: filho, você não vai ser a pessoa que vai construir, falando para Davi, você vai passar isso para frente. Salomão, então, que foi o sucessor do seu pai, Davi, ele assume essa responsabilidade. E nesse momento, então, é que se dá esse entendimento. A glória de Deus tinha enchido o templo e muitas coisas Deus havia de falar aqui nesse momento. Quando nós lemos os capítulo 7 de 2 Crônicas, vai ser relatado ali para nós, então, a conclusão do templo de Salomão. E após a oração de dedicação que Salomão fez, quando ele apresenta diante de Deus, é muito interessante quando a gente lê o texto ali, o texto fala que Deus responde com fogo, e o sacrifício que estava ali apresentado, ele é consumido todo. E nesse momento eles estavam celebrando a festa chamada de Festa dos Tabernáculos. Então era um momento de celebração nacional. Eu tenho certeza que há muitas alegrias que estão sendo vividas por todos nós. Como igreja, a gente está passando um momento assim de muitas bênçãos. Tem as dificuldades, tem as perdas, existem dores, existem questões difíceis, mas a gente está vivendo um momento assim como igreja muito especial, muito maravilhoso, e a gente não pode deixar isso vazar pelo vão do nosso dedo. Agora, uma coisa muito importante que fica claro aqui nesse contexto e que precisa ficar claro para mim e para você, é que as bênçãos de Deus, elas nos acompanharão se permanecermos fiéis, se tivermos um coração absolutamente rendido na presença do Senhor. Os aspectos dessa aliança aqui, pensando na questão histórica, tem a ver com a aliança que foi feita com Davi, tem a ver com a aliança que foi feita com Moisés lá atrás, e o povo era o meu povo, era o povo de Deus. E nesse momento, o templo era então um símbolo
da presença de Deus no meio da nação. Quando você olha para o contexto histórico, por exemplo, quando o tabernáculo foi construído, ele ficava num lugar especial, ele não ficava às margens da reunião nacional, ele não ficava distante da vida nacional. E se você pegar um livro de história e houver uma gravura sobre a colocação do tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo ficava exatamente no centro. E as tribos, então, de acordo com os seus nomes, a tribo de Dan, a tribo de Naftali, de José e por assim vai, as 12, eles ficavam em volta do tabernáculo. E o templo, então, agora, que é esse momento que a gente está vendo, ele também ocupa esse cenário tão importante da vida nacional, porque é o lugar da adoração, é o lugar da entrega, é o lugar da celebração, é o lugar da vida, é o lugar onde Deus haveria de manifestar os cuidados dele, e a presença de Deus, ela é revelada no templo. Né? Lógico que hoje é muito diferente, né? Esse ambiente que nós chamamos de templo, ele não abriga a presença de Deus. Deus, ele se manifesta aqui nesse lugar, mas ele não abriga a presença de Deus. Aí vem uma pergunta, mas por quê? Porque nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. No Novo Testamento é diferente. Deu para entender? Então, esse espaço aqui, embora Deus se manifeste aqui, Deus esteja presente aqui, ele não carrega permanentemente a presença de Deus. A presença de Deus está com a gente. Quando eu entrar dentro do meu carro, a presença de Deus vai estar comigo. Quando você for para a sua casa, a presença de Deus vai estar juntinho de você. Bom, tem duas implicações muito importantes ainda dentro desse contexto, e a primeira delas é quanto à sua originalidade. A gente precisa de entender que esse texto, que esse versículo, ele foi dito especificamente para Israel. Então tem a ver com uma bênção nacional. E aí alguém pode perguntar, tá, então quer dizer que se foi dito para Israel, não tem nada a ver com a gente? Não, pelo contrário. E eu vou exemplificar isso contando, na verdade, lembrando você de um momento da história bíblica. Bom, eu quero, antes de entrar nessa história bíblica, ler novamente o texto. O texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vamos lembrar? O texto ele é dito para Israel. Mas e nós, podemos nos apropriar dessa verdade? Sim, com toda certeza. Nos arrependermos, nos humilharmos, buscarmos a face do Senhor, todos nós podemos fazer. E eu quero que você, nesse dia, chamado hoje, entenda a importância de se arrepender na presença do Pai. Então, voltando à questão da história que eu ia citar aqui agora. Lembra da história do profeta Jonas? Alguém consegue se lembrar? Já leu a história de Jonas, daquele que foi engolido pelo grande peixe? Olha só, Jonas recebeu a incumbência de Deus de pregar na grande cidade de Nínive. Você está espertinho, hein, no conhecimento. CTN, hein, gente? Que bênção, né? A aula de Antigo Testamento, né? Introdução aos livros da Bíblia, aí com o Hinaldo, Antigo Testamento, Nínive. E aí o que ele faz? Ele vira as costas para a direção de Deus e vai para uma outra cidade chamada Tarsis. Não tem nada a ver. E aí ele compra a passagem, paga um preço, entra dentro de um barco, e quando lá dentro do barco o mar se revolta, porque não era para ele ter feito isso, ele está lá no porão do barco dormindo, e de repente, o barco todo agitado, a Bíblia diz que os marinheiros, cada um começavam a clamar o seu Deus, e é muito interessante porque depois que a maré baixa, que a coisa fica mais tranquila, eles agora vão glorificar a Deus, eles vão sacrificar a Deus. Olha só a conversão como acontece, né? A mudança, né? E conversão é isso. Você está indo numa direção, você não é você não faz o caminho de voltar para o mesmo lugar. Eu vou voltar para o mesmo lugar, né? 360 graus. Não, é 180. Você está indo numa direção, agora vai para outra. E aí o profeta, ele é descoberto lá, estava dormindo, o pessoal pega ele. Eu estou encurtando a história, óbvio, mas ele é jogado no mar, um grande peixe vem, engole ele, e ele clama a Deus no ventre do peixe. E Deus dá a ele a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Bom, ele é lançado para fora desse grande peixe, ele se dirige para a cidade de Nínive, e a Bíblia conta para nós que ele então agora começa a percorrer a cidade de Nínive, pregando o arrependimento. Deus havia dito para ele que aquela cidade seria destruída, e o receio dele em ir para Nínive é porque os ninivitas eram muito cruéis.
na execução dos seus oponentes. Para você ter uma ideia, eles abriam as vísceras das pessoas, cortavam a barriga das pessoas, amarravam elas ao sol para os animais começarem a comer a pessoa viva, para os pássaros virem. Eles furavam os olhos das pessoas e deixavam a pessoa ali no sol, quase que apodrecendo em vida, para que os animais viessem comer a pessoa em vida. Eles eram muito cruéis. E ele tinha medo de tudo isso, não tenho dúvida. Mas acontece que ele começa a pregar a mensagem do arrependimento. Diga, arrepender-se é necessário. Então ele começa a pregar a mensagem do arrependimento, ele começa a percorrer aquela cidade e a notícia chega até o rei. E o que é interessante a gente notar é que o arrependimento foi tão grande, tocou tão profundamente o coração nacional da cidade de Nínive, que o rei proclama um jejum de arrependimento. E se você for ler lá o texto, você vai descobrir que desde o menor, das crianças de colo, até os animais, eles foram colocados em jejum. Aquela cidade se converteu, ela se arrependeu, Deus decide então dar para eles uma nova oportunidade e aquela cidade se rende diante de Deus. Então, deu para entender que quando um povo começa a clamar a Deus, ele se rende diante de Deus, ele pede perdão a Deus pelos seus pecados, ele agora tem uma nova oportunidade. Deu para visualizar isso? Através dessa história. Então, esse versículo ele foi aplicado lá atrás de forma direta para Israel. Ele pode ser aplicado em contextos como esse que eu disse, e ele precisa ser aplicado agora. Bom, e aí agora vem uma grande chave. E é isso que eu queria que você abrisse o coração para ouvir nessa noite. E se de tudo que eu falar, você guardar isso que eu vou dizer agora, eu saio daqui muito feliz e muito satisfeito. Vamos lá. Esse texto foi dito para uma nação, para a nação de Israel. Era um povo temente a Deus, era um povo que conhecia Deus não de ouvir falar, mas de caminhar com Deus. Você consegue compreender isso, sim ou não? O povo caminhava com Deus, que viu os milagres, que viram no ato da consagração do templo, o fogo consumindo. Só que é o seguinte, se vocês fizerem o que é certo, eu vou abençoá-los, eu estarei com vocês. Mas se vocês não fizerem o que é certo, eu não tenho que os abençoar. E, gente, de verdade, para mim essa lição ela vale até hoje. É lei de semeadura e colheita. Se eu fizer o que é certo, eu tenho a bênção de Deus. Se eu não fizer se eu fizer o que é errado, eu vou colher as consequências do meu erro. E isso está tudo dentro de uma normalidade. Normalidade no sentido do entendimento do que eu estou falando. Mas aí o que acontece? Nós temos um texto que é dito para filhos de Deus. E esse texto hoje está sendo trazido à luz aos nossos olhos para a nossa reflexão. E eu acredito que isso tem muito a ver com a nossa vida diante de Deus. E acredito que nós, como igreja, precisamos também nos arrepender. E aí eu quero colocar algo muito especial que eu quero que você abra o seu coração, principalmente da nossa religiosidade. Nós temos a nação de Israel como uma nação rendida, que estava lá com a vida nacional toda alinhada, Deus abençoando, manifestando graça, bondade e misericórdia, mas que se envolve em atos religiosos. Tanto é, gente, que esse templo aqui no futuro vai ser destruído. Por quê? Porque eles entram naquele modo operandi religioso, onde as coisas de Deus elas começam a se tornar secundárias. E é nesse ponto que eu queria que você começasse a compreender a importância de não ser um religioso. Religiosidade não vai levar ninguém para o céu. Eu já fui um religioso. Por exemplo, eu já fui um religioso. E eu contei hoje pela manhã aqui, eu quero apenas fazer citação muito rápida desse momento da minha vida, mas eu me lembro que a religiosidade, ela foi tão pesada sobre os meus ombros, a imposição dos homens, dentro dos contextos religiosos de igreja, que teve um momento na minha vida que eu já era pastor que eu pensei em tirar minha própria vida. Eu lamento dizer isso para você, mas foi uma experiência que eu tive. Pensei em tirar minha própria vida. Tão pesado que era a religiosidade das pessoas. Regras em cima de regras. Coisas que não tinham nada a ver com o evangelho puro, genuíno. Coisas que não tinham nada a ver com a simplicidade do evangelho. E aí eu preciso repetir o que eu também disse hoje de manhã aqui. Na vida da Betel, as coisas têm que ser leves, em nome de Jesus. Na sua vida tem que ser leve. O evangelho vivido por nós tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo agradável a nós, tem que ser algo agradável como é agradável para o Senhor Jesus. Eu fico tentando imaginar se Jesus estivesse presente,
nas nossas vidas e vivendo nos dias de hoje ao nosso lado, o que Ele diria das nossas ações, do que nós fazemos. Entenda uma coisa, você pode estar fazendo coisas para Deus, você pode estar envolvido com as coisas de Deus, mas você pode não estar glorificando a Deus. Porque a religiosidade, quem sabe, já envolveu o seu coração e você está muito longe, distante de cumprir o propósito de Deus sobre a tua vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a religiosidade faz isso. Ela nos distancia, ela nos afasta dos propósitos eternos de Deus e da vontade de Deus. Então, gente, de verdade, no nome de Jesus, eu digo isso para a liderança da Betel, eu digo isso para os líderes de célula, todo mundo que está envolvido com liderança. Primeira coisa, facilitem as coisas para a vida do nosso povo. Começando comigo aqui, eu tenho que ser um facilitador. Segunda coisa, que nós possamos, e eu me coloco aqui como primeiro da fila, a jogar tantas quantas forem as pás de cal no velho homem religioso que eu era e que você também foi. Então, de verdade, vamos pegar, sabe, vamos falar, não levanta não, fica quieto aí. Fica longe da minha vida, eu quero mais é viver o novo de Deus. Agora, como que a gente vai viver o novo de Deus? E aí tem um detalhe, nós corremos o risco de reproduzirmos as mesmas histórias em que vivemos, tornando as coisas pesadas, difíceis. E aí o meu compromisso é sepultar definitivamente, e eu estou falando agora de um homem que nasceu dentro de um contexto religioso, de um novo homem que foi criado em Cristo Jesus, que entendeu o Evangelho, mas que depois os ditames da religião começaram a entorpecer. E que se tornou um religioso e um fariseu. Eu era um fariseu. Então eu era o primeiro a apontar o dedo, a dizer, olha, é isso. Eu tinha amor também, tive muito amor, sempre tive muito amor pelas pessoas, mas em alguns aspectos, às vezes, eu julgava. E eu aprendi que se tem alguém que é o dono do juízo, esse alguém é Deus. Por isso que eu não julgo absolutamente, sabe, pessoas que, como a gente tem visto aí, infelizmente, tirando a própria vida. Eu não julgo. Não faça isso, não cai nessa besteira também de querer julgar. Nós não estamos dizendo com isso que a gente concorda, nós não estamos dizendo que é o caminho, nós não estamos dizendo que isso que a pessoa vai ter ou não vai ter. Não, quem sabe, quem conhece é só Deus. Você não é Deus, eu não sou Deus, então a gente precisa simplesmente de dizer, Deus tem misericórdia. Por isso que a gente vai orar, 14 dias de oração pela cidade. Nós temos ouvido notícias de suicídios, nós temos na nossa comunhão pessoas que têm sofrido com isso, pessoas das suas famílias que sofreram, essa semana novamente, e a gente fica com o coração apertado, a gente fica com o coração, sabe, angustiado dentro do nosso peito, porque está tão perto da gente, está tão do nosso lado às vezes, e aí eu me pergunto, falo, Deus, o que está faltando para nós? Eu não sei você, mas eu me pergunto, de verdade, eu falo assim, Deus, para onde a gente precisa estar olhando? Onde a gente precisa dar atenção? Para quem que a gente precisa dar atenção? Sabe, eu acho que é digno, é importante a gente parar para refletir, e nós falamos muitas vezes também até da vida nacional, mas será que a gente tem orado pelo nosso país? Como deveríamos? Porque um povo arrependido, ele atrai o favor de Deus, é o que acontece no final, como uma luz que o texto traz para nós, como uma direção muito especial da parte dele. Então vamos lá, gente, quero rapidamente aqui compartilhar algumas coisas tão importantes para que nós possamos desfrutar desse cuidado de Deus. Então, qual que é o caminho da restauração? Humildade, em primeiro lugar. E humildade é o solo fértil da restauração para agora, para esse momento. Nós precisamos de humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar? É humildade, é se render em adoração a Deus, é se colocar com a boca no pó, se for necessário, e dizer, Deus, miserável homem que sou, eu preciso do Senhor, e nós somos pecadores. Uma vez passou uma família pela nossa igreja, eles não permaneceram aqui, mas eles tinham um conceito muito errado da vida cristã, e o conceito era, eu aceitei Jesus, agora eu não preciso mais pedir a Deus perdão pelos meus pecados. Eu pedi quando eu aceitei Jesus, agora nunca mais eu preciso abrir a boca para pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Gente, que equívoco que é esse? Que erro, que religiosidade que é essa? Eu sou pecador. Essa semana eu já tive que pedir perdão para Deus, eu não sei você, mas eu tive que pedir durante essa semana.
Aí nós vamos negar a palavra de Deus. O que João vai dizer para nós? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e ainda a gente faz de Deus um mentiroso, porque nós somos pecadores. Somos remidos pelo sangue de Jesus, graças a Deus por isso, mas a gente tem uma natureza miserável, gente. A gente precisa, sim, todo santo dia dizer: Deus, vem o Senhor sobre nós, vem o Senhor sobre nós. Tem uma música do Thales Roberto, né, que fala do pecado. Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as promessas, né? E aí fala, e é isso, a gente tem que se render, a gente tem que pedir para Deus todo santo dia. Então a primeira coisa é a humildade. O primeiro passo da restauração não é exibição, não é você se colocar debaixo dos holofotes, mas é você render-se diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus ele resiste o coração altivo e orgulhoso. No Salmo 34, verso 18, está escrito assim: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então Deus ele se alegra quando nós nos humilhamos na presença dEle, quando nós nos rendemos na presença dEle. A humildade é a chave que abre as portas da graça de Deus sobre nós. Tiago, no capítulo 4, verso 6, vai dizer o seguinte para nós: mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Diga, Deus concede graça a um povo humilde. Então caminhe na humildade, reconheça Deus, peça ao Senhor perdão pelos seus pecados. Hoje é dia de arrependimento nessa casa. Arrependa-se dos seus pecados. Todo dia a gente precisa se arrepender, e hoje é um dia que Deus nos chama à reflexão e diz: filho, é tempo de se arrepender. Precisamos de nos arrepender das nossas omissões. Quanto à questão da vida nacional, nós às vezes não oramos o quanto devemos orar pelo nosso país. Semana que vem no culto, Solange, vamos trazer a bandeira do Brasil aqui, como fizemos tantas e tantas vezes, e vamos orar pela nossa nação nas celebrações. Vamos trazer a bandeira do nosso país. Nós somos dessa terra, essa terra nos acolheu, nós amamos o nosso Brasil, e de verdade, gente, como povo de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com as ondas filosóficas. Cuidado com o comunismo. Eu digo isso sem medo nenhum, sem receio algum, sabe? Eu não sou, nunca fui, não quero ser, não. Agora, eu não estou dizendo isso de alegre, eu estou dizendo isso porque eu li, porque eu busquei conhecer. E todo mundo, de verdade, que tem uma posição contrária a essa filosofia mundana, destrutiva, que só está arrebentando com as famílias, sabe o que eu estou dizendo. Então, a gente tem que, sim, preservar os valores da família, os valores cristãos. Nós somos contra aborto, nós somos contra homossexualidade. Não é que a gente é contra o homossexual, a gente ama, mas a gente sabe que aquilo ali é pecado, é desagradável aos olhos do Senhor. A gente aqui prega castidade no namoro, no noivado. A gente sabe que a bênção do sexo ela tem que se dar só no contexto do casamento, e quem faz algo diferente disso está na contramão da palavra de Deus e precisa se arrepender. Sexo antes do casamento é pecado, sempre foi e vai continuar sendo. Então, nós temos valores, nós temos princípios. Quem se prostra diante do Senhor encontra forças para permanecer de pé diante dos gigantes da vida. O pastor Rick Warren disse o seguinte: a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Deixa Deus ser mais Deus na tua vida e sai do controle. Fica pensando muito em você mesmo. O bispo Jakes vai dizer o seguinte: quem se dobra diante de Deus pode permanecer de pé diante de qualquer desafio. Então, qual é o grande desafio? Nos dobrarmos diante de Deus, nos humilharmos, nos rendermos e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. 2 conselhos. Primeiro deles, troque o orgulho pela dependência. E às vezes a gente é orgulhoso. A gente quer chegar para Deus e dizer assim para Deus: me desculpa, Deus. Para Deus não é desculpa não, irmão. Para Deus é: Deus me perdoa. Não é Deus me desculpa, isso é conversa de boteco. Desculpa aí, meu, pisei no teu pé, falei uma besteira, você me desculpa aí. Misericórdia. Com Deus não, Deus, me perdoa, eu errei contra o Senhor. Com irmãos, como que a gente trata? Me desculpa aí, Mota. Que desculpa na conversa que é essa?
Se eu pisei no tomate com ele, Mota, me perdoa, eu errei contra você. E abre o coração, né? A gente vai falar sobre a diferença de pedir desculpa e do perdão verdadeiro, do arrependimento daqui a pouco. Outro conselho é, desça do trono da autossuficiência e deixe Cristo reinar na sua vida de forma plena. Segunda coisa, oração. Diga, a oração é mais que importante. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A voz que faz Deus se inclinar e atentamente nos ouvir, a oração. A oração não pode ser um ritual na tua vida, ela precisa ser a respiração da tua alma, do teu espírito diante de Deus, amém? Pode ser um ritual, agora eu vou orar, né? Eu sei que tem gente que às vezes gosta de marcar hora para orar, né? Não tem problema, irmão. Se você quer orar às 3 da manhã, vai na benção. Mas não queira fazer isso, é uma regra para a minha vida, por favor. Que 3 horas da manhã eu vou estar dormindo. E gostoso ainda. Se Deus me acordar às 3, eu oro. Interessante, essa semana, Deus ele colocou uma inquietação no meu coração para oração, de manhã e de madrugada, e eu comecei a orar. E depois da perda do Anderson, né, naquela madrugada, Deus me colocou para interceder pela vida da igreja, no sentido de que Deus nos dê livramentos de toda espécie, principalmente livramento de morte. E aí ontem eu estava conversando com um irmão, lá no piquenique das crianças, que foi maravilhoso, foi muito gostoso. Brinquei para valer, o Davi colou em mim, a gente correu para lá, para cá, e foi uma benção, filho do Alex. E foi muito gostoso, bom demais. Mas aí eu estava conversando com o irmão da nossa igreja, e ele falou que naquela noite, naquela madrugada, né, ele estava abrindo o coração comigo, falando de uma situação que um filho dele estava vendo. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E tinha tudo a ver com aquilo que eu estava orando. E quando foi a dificuldade toda do dia anterior para ontem, de antes de ontem para ontem, aí a gente começa a entender por que Deus desperta a gente para orar. Coloca a gente na brecha em momentos especiais. Mas não tem uma hora, tá, irmão? Fica tranquilo, que a hora que você orar, a sua oração vai ser ouvida por Deus, amém? Se é 10 horas da manhã, se é 3 horas da manhã, se é meio-dia, se é meia-noite, não importa. Importa que você ore. O altar da oração é o lugar onde se vence batalhas intransponíveis e invisíveis, e principalmente as batalhas espirituais. É no altar da oração, irmão. Você precisa de orar. Você precisa de orar. Todo dia você precisa pedir a Deus livramento, precisa pedir a Deus que Deus te fortaleça, te guarde, te sustente. 2 frases aí para a gente dar luz aí a esse pensamento. A primeira frase é de Marcos Lucado: a oração não muda Deus, muda você. Mas a gente ora muito para Deus, Deus muda fulano, muda não sei quem, muda essa situação, muda o Brasil. Mas será que a gente está pedindo para Deus mudar a gente, para Deus nos mudar? Pastor Luciano Subirá disse o seguinte: quando você ora, não apenas fala com Deus, você é moldado por Ele. E não é verdade? Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente começa a receber ministração do céu sobre a nossa vida. A gente começa a entender o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que pensar diferente, o que a gente precisa, o quanto a gente precisa abrir o nosso coração para receber de Deus, e por aí vai. Você precisa dar 2 passos importantes. Primeiro, você precisa transformar suas preocupações em oração. Eu sei que tem gente que está aqui agora, nesse exato momento, e está preocupado com alguma coisa. Num público de muito mais do que 100 pessoas, alguma preocupação existe. Então não é nenhuma revelação, que nesse momento, palavra de conhecimento, não é nada disso, é uma constatação. Eu sei que existem preocupações aqui nessa noite. Então eu quero dizer para você que está preocupado com qualquer coisa, seja lá o que for, que você precisa transformar sua preocupação em oração. Amém? Faz isso hoje ainda. Saindo daqui, dobre o seu joelho diante de Deus e fala: Deus, eu estou preocupado com isso. Ora a Deus, apresenta diante de Deus. A gente perde quando nós não levamos aos pés do Senhor. Outra coisa, você precisa orar inicialmente não para mover a mão de Deus, mas para alinhar seu coração de Deus. Deus, eu preciso do Senhor sobre a minha vida. Deus, estende a tua mão sobre o meu coração, me ajuda, Senhor. Há muitos momentos na história em que a oração foi ouvida. A gente poderia citar aqui uma centena, mas tem 3 situações que me vêm à mente aqui
quando eu estava preparando, me vieram à mente quando eu estava preparando essa mensagem, a oração de Ana, que era uma mulher estéril, e ora a Deus pedindo e Deus concede. Então Deus é um Deus que a partir da oração move o sobrenatural. Como vimos na semana passada, da estéril ele faz mãe de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Me vem à mente agora aqui o profeta Elias, acho que é o meu personagem preferido da Bíblia, né? Profeta Elias, quando ele está no Monte do Carmelo, e aí está o sacrifício, lá os profetas de Baal clamando, ele era minoria, ele estava sozinho, mas ele acredita, mas ele confia. E aí o texto nos diz que caiu fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto que tinha sido derramado ali. E me vem à mente agora também a oração de Jesus Cristo, no Getsêmani, quando ele diz para Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, me dê forças. E então o Senhor dá forças para ele enfrentar a cruz. E Jesus morre por mim e por você, e morre para nos tornar um povo arrependido. Amém? Olha só, você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso é sério demais. Na verdade, é o que vai te dar vida. É o que vai alinhar o seu coração aos propósitos de Deus. É o que te vai levar ao sucesso. Você quer ser bem-sucedido na vida, nos seus negócios, nas coisas que você faz. Quando você cometeu uma falha, quando você cometeu um erro, se arrependa. Automaticamente que seja uma coisa que ninguém precise dizer para nós. Você está errado, você está fazendo. Irmão, seja o Espírito Santo juiz nos nossos corações, amém? Ei, ele habita em mim, ele habita em você, ele está aí. E você sabe muito bem quando o seu coração está desalinhado com os céus. E entendido de que está desalinhado com o céu, simplesmente diga, Pai, me perdoa do meu pecado, eu preciso mais do Senhor. Terceira coisa, busque a face, o tesouro da intimidade com o Rei dos Reis. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face. O que é a face? A face é a presença, é a intimidade. Vocês estão vendo a minha face. Se eu não estivesse aqui, nós não estaríamos tão íntimos como estamos nessa noite. Quando eu vou para a minha cela, lá está a minha face, lá está a face dos meus irmãos. Então eu posso, em intimidade, olhar nos olhos deles. Em intimidade, eles podem olhar nos meus olhos e nós podemos celebrar a nossa comunhão, a nossa vida em Cristo Jesus. Buscar a face de Deus é desejar a sua presença mais do que os presentes de Deus, irmão. Pare de buscar a Deus só para pedir coisas. Só para pedir coisas. Eu acho que há pessoas que perdem tanto, porque simplesmente não se colocam de joelhos e ficam até quietas ali na presença de Deus. Perde-se por não ficar quieto às vezes. Porque, gente, se for para abrir a boca só para pedir, que comunhão que é essa? A propósito, se eu posso te dar um conselho, comece os seus momentos de oração com o Pai reconhecendo Ele, a grandeza dEle, a beleza dEle, a santidade dEle sobre a tua vida. Começa reconhecendo quem é Deus. Fale da onisciência, do quanto você se alegra porque Deus conhece todas as coisas, inclusive sobre a tua vida. Enalteça Deus pelos atributos dEle, por Ele ser um Deus eterno, por Ele cuidar da sua vida, por Ele te dar um teto, por Ele te proporcionar a vida eclesiástica, a vida na igreja, a comunhão. Sabe, se alegre por essas coisas. Reconheça, no primeiro momento da oração, reconheça quem é Deus. Aí depois você agradece. Começa agradecendo, agradece por tudo que você lembrar, começa agradecendo. Aí depois, lá na frente, aí você vai fazer o quê? Aí você vai apresentar os seus pedidos. E aí no final ainda, você vai dizer que seja feita a tua vontade. Porque às vezes a gente está pedindo coisa para Deus, gente, que de verdade não tem aprovação de Deus. Ei, me permita dizer uma coisa, pare de orar coisas que você já sabe que tem um não de Deus. Tem gente que está lá insistindo com o negócio, mas Deus já falou que não é para fazer, e ele está lá querendo insistir com Deus ainda. É uma briga que você não vai ganhar, irmão. Você não vai vencer, não é assim. Se Deus já disse não, então para de orar. Descansa. E pede para Deus confortar o teu coração, porque eu também sei que receber o não de Deus às vezes é difícil. Sim ou não? É difícil às vezes. Mas não é o melhor caminho para nós?
Deus não sabe o que é melhor. A gente não, quando começa a orar, não vai dizer: Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é eterno, o Senhor é soberano, sabe o que é melhor para mim. Ué, se você sabe o que Deus tem o melhor para você, então se renda diante do melhor de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não é apenas sobre o que Deus pode dar, mas é sobre quem Ele é, e a oração é importante. Então a expressão buscar a minha face precisa de ocupar esse espaço no nosso coração da intimidade. John Bevere disse o seguinte: buscar a Deus apenas por suas bênçãos é superficial, buscar a sua face é adoração verdadeira. Então vamos buscar a face do Senhor. Gente, e deixa eu dizer para vocês uma coisa muito séria: a face de Deus, ela cura, amém? A face de Cristo Jesus, ela nos cura, e é tão gostoso poder estar na presença dele e receber sua cura sobre nós. Pastor Paulo Mazzoni disse o seguinte: o maior prêmio da vida cristã não é o céu, é conhecer a Deus intimamente, até porque se você conhecer Deus intimamente, você vai ter o céu sobre a tua vida. Então conheça Deus em intimidade, sabe? Busque o Senhor com todo o seu coração. Um conselho aqui muito importante: reordene a sua vida espiritual, busque a Deus mais por quem Ele é, e não pelo que Ele pode te dar. Amém? Amém, gente? Amém. Busque mais a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode dar para nós, não é isso. Mas nós estamos no ano da prosperidade, exatamente. E eu estou buscando a Deus mais por quem Ele é do que pelo o que Ele pode me dar. O que Ele vai me dar não vai traduzir muita coisa, mas traduz o seu amor também, porque Deus também nos concede coisas, mas não é a base, porque eu posso não ter nada, mas se eu tiver paz com Deus, eu tenho tudo. Amém? Deu para entender, meu irmão, em nome de Jesus? Em quarto lugar, arrependimento. Diga: arrepender-se é necessário. É a porta do recomeço abençoado, arrependimento. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face e se arrepender dos seus caminhos, e se afastar dos seus maus caminhos. Arrependimento é mais do que emoção, é decisão, é mudança de rota, é abandono do caminho da morte. O choro sem transformação é remorso. O arrependimento verdadeiro é conversão. E o que é conversão? Não é 360 graus, como eu disse, é 180. 360 é isso. Vou mudar tudo. Você acha que está mudando tudo? Não está mudando nada. Você está indo para essa direção? Aí eu me arrependo. Então agora você vai para essa. É o oposto. Senão você vai cair no mesmo laço. O bispo Jacques diz o seguinte: Deus nunca abençoa desculpas, mas Ele abençoa arrependimento. Bom, o que é pedir desculpas e o que é arrependimento? Rapidamente, 5 coisas. O que é pedir desculpa? É expressar remorso ou constrangimento pelo erro. E o arrependimento? Ele envolve transformação interior, mudança de mente e de coração. É diferente ou não é? Sim ou não? Muito diferente. O que é pedir desculpas? Quando a gente pede desculpas, a gente foca na percepção dos outros. Quer ser perdoado ou aceito quem pede desculpas. E o arrependimento? Foca na relação com Deus e em corrigir o pecado diante dele. Pedir desculpas pode ser superficial, apenas palavras sem ação. E é melhor que as nossas palavras ocupem o devido lugar delas. Mudança, transformação. E o arrependimento? Sempre leva ações concretas, mudança de comportamento. Eu estou arrependido. Então significa que você de verdade vai mudar a sua história, o seu caminho vai ser outro. Arrependido, ele é abençoado pelo Senhor. E a pessoa que está nessa aí do remorso? O remorso não leva a gente a lugar nenhum. Na verdade, o remorso é uma desculpa para os nossos maus comportamentos, às vezes, é isso. Estou sendo muito verdadeiro com você. Para mim, remorso é isso. É desculpa para os nossos comportamentos negativos. Agora, arrependimento não. Você sabe que você tem que se comprometer em mudar a sua história, a sua vida. Não é pelo outro, muitas vezes, é por você mesmo. Entendeu bem? Amém? É por você mesmo. Você se arrepende por você mesmo. Bom, pedir desculpas, frequentemente motivado por culpa ou por vergonha. A pessoa está vergonha e vai lá e pede desculpa. Ele está constrangido, está com vergonha, está se sentindo culpado. E o arrependimento? Ele é motivado pela devoção, fé e o desejo de obedecer a Deus. É interessante.
Você sai daquele plano de querer agradar o outro para agradar a Deus. O arrependido, ele quer agradar a Deus, aí automaticamente ele vai abençoar a vida do outro. Aí ele chega para o outro, se ele errar com alguém, ele fala, me perdoa do que eu fiz por você. Isso é muito bacana, gente, é maravilhoso. Pedir desculpas, por último aqui, busca ativar o constrangimento social ou emocional, quando a gente pede desculpas, né? A gente evita, na verdade, o constrangimento social ou emocional. E o arrependimento? Busca a restauração espiritual, a reconciliação verdadeira aos pés do Senhor. Pastor, como que eu consigo viver tudo isso? A gente consegue viver tudo isso fluindo no fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Solane, você pode ler para nós, por gentileza? Por favor, Gálatas 5:22, acho que 23 também, se não me falha a memória. Quero que você ouça esse texto que fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito prestem atenção, ouçam. Contra essas coisas, não há lei. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dominar-se a si mesmo. A gente precisa se dominar, gente. Sabe, para a gente não ter que ficar toda hora, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Tá, se a gente errar, vamos pedir perdão para Deus, mas se é por conta do nosso impulso carnal, está faltando o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é tudo isso, é tudo maravilhoso, é tão bom. O amor não é bom, gente? A paciência é necessária muitas vezes. A benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E o texto ainda vai dizer, Paulo falando, contra essas coisas não há lei. Ou seja, é o caminho perfeito, segue esse caminho que vai dar bom lá no final. Bom, eu quero concluir essa palavra dizendo que o texto apresenta uma promessa de restauração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se a sua terra, seu coração está enfermo, hoje é dia de se arrepender.